Você já parou para ouvir a palavra do nosso Senhor e Salvador, Karrion Kross? Brincadeiras à parte, estamos aqui para falar e evangelizar sobre o push de Karrion Kross, uma coisa que a comunidade tem pedido, uma coisa que a comunidade internacional de fãs de WWE tem clamado nos últimos dias, nas últimas semanas, basicamente desde umas 2 semanas antes do WrestleMania, e aí eu faço parte dessas pessoas. Porque Karrion Kross é uma pessoa que desde que ele voltou para a WWE, né, ele foi demitido, etc, tudo mais, aí voltou, ele não encontrou um lugar, e honestamente, ninguém se importava muito. A WWE fez por onde a gente não se importar muito, porque as principais feuds dele eram esquecíveis, e aí teve o negócio do Final Testament, que era completamente chato, igual uma porra, e ninguém se importava. Mas uma coisa começou a acontecer em todo mundo, que é, a cada vez que Karrion Kross aparecia na tela, a gente gostava um cadinho mais dele. A gente se importava um pouco mais com ele. A ponto de que ele ficou meses sem ter uma luta na WWE, e a gente continuou se importando mais com ele. Ele aparecia 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos por semana. E a gente se importava cada vez mais. E aí eu vou te perguntar, por quê? Talvez você me pergunte, por que a gente estava se importando cada vez mais? Eu não sei. Ele só ficava cada vez mais carismático. A gente via ele com esse ar de, como ele mesmo diz, né, o demônio que a gente conhece, a gente via ele com essa gimmick de Satanás no ouvido dos outros, etc. Mais do que isso, acho que a gente começava a enxergar o potencial que Karrion Kross poderia ter, não somente dentro do ringue, o que a gente sabia que Karrion Kross é incrível dentro do ringue, mas no personagem. Então essa coisa a presença dele, o visual dele, a aparência dele, a capacidade dele de fazer boas promos em um curtíssimo espaço de tempo, foi ficando cada vez mais divertido. E quando a gente teve a feud dele, junto com o Final Testament, o The Miz e os Wyatt Six, foi quando a gente começou a ter realmente um vislumbre do que era o potencial de Karrion Kross como um bad guy, um vilão, alguém que, se tivesse tempo e um bom trabalho, a gente realmente poderia se importar com Karrion Kross. E aí, meu povo, veio a bendita promo. Deixa eu botar um pouco dessa promo pra vocês aí. That Logan Paul just won, and let's talk about, Sam, let's talk about what Logan Paul represents. The shortcut. Feels so good to be here. Feels so good to be in the business. Thinking about all of the funerals that I wasn't able to attend for the last 11 years in this business, all of the holidays I missed. You know, I could have just started a YouTube channel, could have just jumped in there with AJ Styles. Feels really good, right? It's awesome. It's really good. Do you guys know we have 25 years combined experience, and what are we doing on Mania? Well, they know because they're normal human beings, and they actually love professional wrestling, but apparently that doesn't mean shit anymore. That doesn't mean shit. All I asked Alan to do was, for once, to not think about just himself. Think about everybody in the back, and think about the professional wrestling fans. That's all I wanted him to do. Sometimes, to do the right thing, you have to do the wrong thing. But he's a narcissist, and he had to do it his way. Hey, Alan, how many more WrestleManias do you have in your system? Probably, I don't know, 1. Maybe this is the last one, and you just pissed that away. For what? For what? For your way? Thanks a lot, bud. I really appreciate it. You want to know what the best advice I ever got? It was from Bill Goldberg. 2021, back when I was in the Twilight Zone, you know what I mean? I'm wrestling for gasoline. It was awesome. Let me tell you all about it. Bill goes, hey, Kross, you know what? You remind me a lot of me. I go, I think we have different styles, Bill, but I really appreciate that. Do you have any advice for me? He goes, you know what? You just got to be a good soldier. A good soldier is what he said. So I decided to be a good soldier. You know what happened? They released me. And then I come back. You know what being a good soldier gets you, everybody here? Just so, in case you're wondering, you want the back scoop here. Being a good soldier gets your times cut. Being a good soldier means that people come up to you and say, hey, you got any great ideas? Yeah, here it is from Scarlet. No. That's a little too great. We're looking just for good ideas. That's for those guys over there. That's what being a good soldier is, okay? Being a good soldier is coming to your hometown where you cut your teeth when we got started and not being on the card. It's all about viral moments now. That's what it's all about, viral moments. Well, Guy,
Everybody's been telling me that I got to become undeniable. And as soon as it happens, they ignore it and they shut it down. I never asked to wrestle Randy. I never asked. That happened organically, and you ignored it for a viral moment. And good on Joe. Nothing against him. But you ignored it. And the crowd told you exactly how they felt about me on SmackDown when I was eliminated. And you ignored it. Become undeniable. My ass. My ass. You want a viral moment? On behalf of all of the true fans of professional wrestling, guy with the suit and tie in the truck, go fuck yourself. That's from Killer Cross. No. Fuck it. Foi uma promo que nem no programa foi completamente fora. Foi num podcast. E mesmo assim foi tão impactante que reverberou, viralizou, e eu não tenho nenhum medo de exagerar ao dizer que foi a Pipe Bomb 2.0. Foi a Pipe Bomb dessa geração. Foi tanto que fez, de repente, as mercadorias do Karrion Kross, as camisas dele, esgotarem. Karrion Kross, de repente, virou a pessoa que mais vende mercadoria na WWE. Mais do que John Cena, mais do que Cody Rhodes, mais do que Jey Uso, mais do que Rhea Ripley, mais do que qualquer outra pessoa. Karrion Kross, uma pessoa que não está sendo televisionado. Isso é uma maneira que o público tem de contar para a WWE: olha, nós queremos essa pessoa. Por quê? Triple H já deixou claro vezes e vezes e vezes, ele não se importa com o que a internet diz. Ele precisa ver se materializar nas arenas, ele precisa se materializar na plateia, precisa se materializar no dinheiro. Como que ele pode confiar que dar um push em alguém que não está sendo nem televisionado, se ele... o máximo que ele vai ouvir é a internet? Então ele sempre teve disso, a gente sabe disso, e por isso a comunidade se juntou e num movimento resolveu esgotar as mercadorias do Karrion Kross depois da promo que ele fez. E eu acho que no momento, Karrion Kross é a melhor coisa que pode acontecer na WWE. Porque se ele continua nessa mesma pegada dessa promo, ele vai ser um remédio para uma coisa, uma tendência que tem se mostrado na WWE atualmente. Ele pode ser o espírito do fã real de pro wrestling. Sabe? A mesma coisa que CM Punk foi na época de John Cena. Por que o CM Punk foi tão ovacionado na época do Pipe Bomb? Porque era uma época onde o John Cena era o topo da carreira, mas o John Cena era a pessoa que tinha 5 movimentos, era a pessoa que era só o carismático para as crianças, e não sei o que. E nisso, os fãs de pro wrestling enxergaram no CM Punk o "você vai me representar". Hoje na WWE, nós temos um cenário muito semelhante. Nós temos Jey Uso, nós temos Logan Paul, nós temos várias pessoas que representam a mesma coisa. Cara, é foda que eu acabei de comparar o Logan Paul com o John Cena. Desculpa, não era a minha intenção. Mas eu acho que vocês captaram a mensagem que eu quis dizer quando eu nunca vou comparar o John Cena com o Logan Paul, tá bom? Mas eu acho que vocês captaram a mensagem. E o Karrion Kross, ele é essa pessoa esquentada, irritada e que vai representar o "nós somos fãs de pro wrestling". AJ Styles não deveria ter perdido para Logan Paul num WrestleMania. Esse tipo de pessoa que eu fiz tudo o que o jogo manda eu fazer. Eu fiz tudo. Eu me tornei inegável, eu fui um bom soldado, eu fui um bom funcionário, e o que isso me dá? Isso me dá com que eu não apareço na televisão. Eu sou relegado a ter 30 segundos de TV no backstage por semana. Nunca me usam, nunca me dão nada. As coisas que são grandiosas, as boas ideias que eu tenho, que são magníficas, são designadas para pessoas melhores do que eu. Eu só posso ter ideias boas, no máximo. Porque se forem mais do que boas, não servem para mim. Porque eu sou um bom soldado, mas não muito. Então essa pessoa, e o Karrion Kross, ele tem essa capacidade, essa oportunidade de virar um personagem que ele é sempre muito bem-vindo no pro wrestling. O personagem do underdog contra o sistema. O sistema, no caso, a WWE. Um exemplo levemente famoso de uma pessoa que foi o underdog contra o sistema: Stone Cold Steve Austin, quando ele enfrentou o Mr. McMahon. Daniel Bryan,
quando ele enfrentou a autoridade. Então, essa figura... Aí você pode até falar, o Sami Zayn também... o Sami Zayn, ele quase chegou lá, mas o Sami Zayn, ele nunca teve essa aura de... O povo vai pensar, não, WWE, vocês estão cagando no pau, vocês estão desperdiçando uma coisa, essa é a pessoa que nós queremos, WWE. O que aconteceu com Daniel Bryan, por exemplo. E eu acho que é um momento muito importante, muito interessante pra gente ter uma pessoa como Karrion Kross. O problema é que, pra isso acontecer, a WWE precisa pelo menos testar. A WWE precisa colocar ele em alguma feud, colocar ele em alguma história, colocar ele sempre como essa figura que fica zanzando e rodeando histórias dos outros. Não dá, não funciona, não dá pra gente contar pra WWE, beleza, obrigado por ter colocado ele numa história. Ficar colocando ele no main event, não o main event do programa, mas o programa main event, aquele que não é televisionado, ficar colocando ele lá também não funciona. Porque não adianta a gente mostrar assim, beleza, a gente vai aplaudir, a gente vai vibrar quando o Karrion Kross entrar. Não é o suficiente pra gente dizer, olha só como dá certo se você investir no cara. Ele precisa de uma história. Infelizmente, o máximo que a gente consegue colocar, o máximo que a gente consegue fazer é continuar fazendo barulho para que as coisas reflitam de maneira inegável lá dentro da WWE, para ver se por um acaso um santo desce na cabeça do Triple H, ele, tá aí, vou dar um push no Karrion Kross. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, é para converter mais fiéis para a igreja de Karrion Kross. Só isso, mais nada, eu não tenho outro intuito além disso, tá bom? Então sejam bem-vindos os novos fiéis e que a palavra de Karrion Kross esteja com você. Beijo!